dia para você, bom dia, bom Jesus, começando aqui na nossa rede Bom Jesus, mais uma segunda-feira juntos aqui na nossa rede, conversando com você aí de casa e trazendo sempre novidades, uma conversa boa para você. E a gente começa cumprimentando aqui Padre José Vicente, ótimo dia! Ótimo dia, Valqueira, ótimo dia a todos vocês que nos acompanham pela nossa rede. É com satisfação que nós estamos aqui mais uma semana. E nessa semana, o programa Bom Dia, Bom Jesus traz, é claro, as notícias, a novidade que a Basílica aconteceu, né? O que aconteceu aqui na Basílica no último final de semana. Por isso, o tema do programa hoje é sobre a Hora da Graça, né? Sobre a reinauguração do relógio aqui da Basílica do Bom Jesus. Que o Padre Zé Vicente também vai contar um pouquinho sobre essa história. Mas antes de começar a nossa conversa, nós vamos ouvir a Palavra de Deus, um trecho que o Padre José Vicente separou para a gente, para iluminar a nossa conversa, iluminar nosso dia, nossa semana e, é claro, refletirmos sempre aquilo que Deus quer falar com a gente. Muito bem, vamos então no trecho do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 26. Então, meditamos as novidades e as maravilhas da ressurreição de nosso Senhor. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." E Jesus lhe disse: "Porque me viste, creste? Felizes os que não viram e creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos celebrando o tempo que nós chamamos Pascal, que vai até Pentecostes. E nesse tempo nós meditamos, refletimos os acontecimentos da Páscoa, da ressurreição. E vejam vocês que então celebramos há poucos dias então a festa pascal, Jesus ressuscitou e a experiência então das mulheres que foram ao túmulo vazio. Que maravilha, que experiência linda, bonita. Depois elas foram correndo e contaram aos discípulos que voltaram, que vieram correndo também e fizeram a experiência. Ele está vivo, ele ressuscitou. E é interessante que os discípulos, então reunidos, eles partilhavam essa experiência, mas o Tomé não estava com eles. Quando então Jesus apareceu como ressuscitado junto do grupo, e eles então contavam, né, e maravilhados, então cheios de alegria contavam então. E Tomé disse: "Eu só vou acreditar se eu colocar meu dedo, se eu ver. Vocês estão tudo meio embriagados, vocês estão parecendo que estão bêbados", né? E o Tomé não acreditou não. E 8 dias depois, então, aí aconteceu, Jesus aparece diante deles de novo, reunidos, e aí o Tomé está junto, e aí Jesus então chama o Tomé: "Vem cá, põe o teu dedo aqui, veja, sou eu mesmo." E Tomé então, nessa hora, ele prostra diante de Jesus, dizendo: "Meu Senhor, meu Deus", faz a sua profissão de fé, e Jesus diz: "Muito bem, você acreditou porque me viu. Feliz aqueles que crerem sem ter me visto." Então é isso mesmo. Essa mensagem é para mim e para você. Nós acreditamos na mensagem, acreditamos no testemunho dos apóstolos, naquilo que eles passaram. Então nós somos felizes por acreditar. O Tomé precisou colocar o dedo lá, precisou ver as feridas de nosso Senhor. Nós acreditamos porque eles contaram, e nossa fé então é suficiente, é bastante para que nós então cremos que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, está no nosso meio, nos conduz e conduz a vida da igreja e a vida de todos nós.
Muito bem, o padre trouxe aqui a mensagem desse tempo da Páscoa, né? Esse tempo da vida nova, um tempo novo. E assim como Tomé, nós acreditamos, nós devemos acreditar e pela nossa fé seguir esse caminho que os apóstolos mesmos nos indicam, nos ensinam, né? Com suas mensagens, os seus textos. E aqui a gente segue também falando no Bom Dia, Bom Jesus sobre esse novo tempo que acontece aqui na Basílica do Bom Jesus. Um novo tempo se iniciou neste domingo, não é, padre? Um tempo que o relógio voltou a funcionar. Antes de falar um pouco desse novo tempo, vamos falar um pouquinho do passado desse relógio, né? O relógio veio aqui para a Basílica do Bom Jesus, é um marco histórico na região, né? No Brasil até, esse acontecimento lá de 100 anos atrás. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa vida nova que o senhor encabeçou aí, né? Trouxe esse projeto para ser restaurado e aí reinaugurado. O relógio foi reinaugurado neste domingo. Como é que foi essa experiência de reviver essa história, relembrar essa história e hoje, e agora neste último domingo, trazer um novo marco para a história da Basílica, dos fiéis, da comunidade, da cidade, da região? Muito bem, é emocionante, né? A gente vivenciar essas experiências. O relógio da Basílica Bom Jesus, né, foi negociado em 1921 e foi instalado em 1923. Esse tempo de negociação e até a chegada e a instalação do relógio foi um tempo longo, porque houve então a guerra e no momento da guerra, então há muitas dificuldades. Começaram-se as negociações, mas estourou a guerra. Então aí teve o problema então de valores, né, que foram sendo alterados por faltas de peças também na confecção então do maquinário. Depois no próprio translado, né, desse relógio, né? Então até chegar aqui foi um tempo de muita carta, de muita negociação, de muita conversa, de muitas dúvidas também, porque o padre que estava encabeçando, que era o Monsenhor Amador Bueno, que era do Rio de Janeiro, ele então teve algumas dificuldades, né? Porque o povo também ajudava, cooperava com a questão então de ajudar. Todo mundo estava animado, queria então um relógio que foi negociado em Munique, né, na Alemanha, e todos queriam ver o relógio, né, bater, tocar na igreja, no santuário, santuário que não era basílica na época, era santuário ainda. E o que acontece? Então o pessoal começou a cobrar muito, né, por causa da demora. Então começou a gerar desconfiança, tudo isso. Então foi um momento assim bem sofrido realmente nas negociações nesse período, nessa época, né? Aí o que aconteceu? Tem pessoas que colaboraram para a aquisição da máquina na época. Nós encontramos então um jornal com nome, com os valores doados naquela época, né, de contribuições. Depois aí o relógio aumentou de valor, aí, então teve toda uma dificuldade mesmo aí. Mas instalaram-se em 23, em fevereiro de 23, instalaram um relógio auxiliado por um padre redentorista, padre Antônio, que também era técnico, né? E assim instalaram aqui no santuário o famoso relógio. E agora, comemorando esse centenário, né? Neste do último domingo, ocorreu aqui na Basílica do Bom Jesus uma grande reinauguração, uma festa, música, celebração, muitos convidados. Mas para acontecer essa festa, um sininho lá tocou no coração do Padre Zé Vicente para que essa história fosse resgatada, restaurada e colocasse o relógio para funcionar de novo. Como é que surgiu essa ideia de restaurar, essa resgate mesmo da história? O senhor foi encontrando documentos e aí falou, vamos colocar para funcionar? É interessante que, como a questão do restauro da Basílica, então a gente tem buscado muito, pesquisado e buscado muitas, né, informações, documentações. E então nesse período todo
nós temos arquivados os documentos, uma pasta dos documentos com as cartas, né? Então, das negociações. E lá, então, lendo, que eu fiz questão de ler carta por carta, com aquelas letras bonitas da época, né? Escrita a pena, né? A tinteiro. Então, eu fiz questão de ler as cartas para entender realmente como que foi esse trâmite todo. E ali as datas, né? Então, marcava antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, marcava lá, eu, né, lendo, encontrava lá que em 2023 faria 100 anos. E aí, como essa máquina, eu nunca só vi a máquina lá sem funcionamento, né, que não funcionava. Eu cheguei aqui, estava tudo fechado, interditado, então a máquina não funcionava, não sei quanto tempo não funcionava antes, mas que eu estou aqui já há 13 anos, então isso deve ter um bom tempo antes também. E aí, então, como estão restaurando tudo, nós então pensamos, mais um restauro, a máquina do Bom Jesus. E vamos então fazer isso dentro de um processo que celebremos os 100 anos da instalação dessa máquina. E é o que nós fizemos. Então eu fui trabalhando essa questão, esse desejo, essa vontade, questões financeiras, mas também questões técnicas. Quem poderia fazer, né, o restauro dessa máquina? Aí nós encontramos um restaurador aqui perto de São Carlos, né, na cidade de Dourados. Então a firma que restaura esse tipo de relógio, né? Esse tipo de máquina. Inclusive, são 3 máquinas dessa adquirida no exterior, que é a máquina do Mosteiro São Bento, né, do relógio lá, que essa firma restaurou, e depois uma outra máquina também dessa em Araraquara, é uma outra máquina que tem dessa, também essa mesma firma restaurou, e a nossa máquina aqui no Bom Jesus, né? Então são 3 máquinas existentes que é de conhecimento dessa firma no Brasil. E nós entramos em contato, então eles vieram prontamente e ficaram muito felizes de saber também da existência dessa máquina e restauraram. Então nós tínhamos questões técnicas, questões financeiras, ficou em R$24 mil, fez esse restauro. Mas fomos atrás, fomos pesquisando, fomos buscando, encontramos e fomos então resgatando. E hoje nós podemos ouvir o sino do relógio bater, esperado por tanta gente, né? O pessoal estava também ansioso, igual lá no tempo do Monsenhor Amador Bueno. O pessoal está ansioso, perguntando, né, quando que eu ia restaurar o relógio, quando que o relógio iria voltar a funcionar. Eu fui segurando porque era 100 anos, então vamos celebrar nos 100 anos, né? E interessante que durante a semana mesmo, antes o pessoal passava e ficava olhando no relógio, né? Quando é que vai funcionar? Quando que vai funcionar? Está funcionando já, né? Isso mesmo. Agora vamos ver então umas imagens aqui dessa festa, dessa reinauguração, que teve música, que teve festa, que teve o povo reunido para mais uma vez marcar a história e também marcar aí no nosso coração o tempo, né? O relógio marca o nosso tempo. Às vezes a gente corre atrás do relógio, né? Porque o tempo passa tão depressa, mas se a gente marca a nossa história com momentos interessantes, momentos marcantes, momentos importantes na nossa vida, parece que o tempo passa mais devagar e a gente consegue captar os momentos especiais dessas ocasiões. Então, nós vamos assistir um trechinho aqui do Joe e a Vilma cantando, nossos colegas aqui do Bom Jesus, e também o relógio funcionando. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama, chuva. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama.
com a palma. Olha o toque. Bateu! Vamos aplaudir, é o toque da hora da graça de Deus. Bem na hora. Viva! Viva o bom Jesus de Tremembé! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! O Senhor está vivo, ressuscitado, amém? Amém! É hora da graça, é o Kairos, a hora que o Senhor preparou para nós. Vamos fazer festa, não para de aplaudir não e canta com a gente, bem forte nessa hora. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro, onde Ele está? Está nas mãos do meu Jesus que vive. Quero ouvir a sua voz, bem forte. Amados irmãos e irmãs, que alegria nessa noite que nós nos encontramos celebrando a 8ª da Páscoa, o 8º dia, como diz a segunda parte do Evangelho, mas dentro da 8ª da Páscoa, que significa o mesmo dia da ressurreição. O dia da ressurreição do Senhor, como iniciou a própria leitura, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Que alegria assistir junto com você esse momento tão especial que marcou aqui a história da Basílica do Bom Jesus, marcou com certeza a nossa história, e agora nós aqui fazemos parte dessa reinauguração do relógio, que agora voltou a funcionar e marca o tempo aqui na cidade de Tremembé, na Basílica do Bom Jesus. Pensando hoje um pouco na função do relógio, né? Hoje em dia as pessoas até pouco usam um relógio no braço, né? Um relógio mecânico, vamos dizer assim. Hoje a gente usa muito o relógio digital, é na tela do computador, é na tela do celular, do smartphone, é na tela do tablet, né? Então o relógio acabou vindo para o mundo digital. Mas no convite lá, quando o padre preparou essa festa toda, ele trouxe alguns temas, algum simbolismo para o relógio, que faz a gente pensar na nossa vida, no nosso tempo, na nossa vida. Como nós falávamos no início, o senhor fez a leitura do trecho da Bíblia em que fala de Tomé, né? Tomé, o tempo para Tomé foi diferente do tempo dos outros demais apóstolos ali, quando testemunhou Jesus ressuscitado, né? E aqui o simbolismo que a gente traz, os temas que a gente traz simbolizando aí essa hora da graça, a hora de Deus, que às vezes não é a hora que a gente quer, em torno do relógio, é o tema da persistência, da sincronia, do senso comunitário, a disciplina, a fé. Tudo isso o Senhor trouxe para a reinauguração, para essa ocasião da reinauguração do relógio, passados esses 100 anos da primeira instalação, né? Quando a gente vê o relógio lá funcionando, padre, como é que a gente pode trazer para a nossa vida assim, olha lá a persistência, olha lá a nossa fé, né? Caminhando junto com a nossa vida aí, a nossa vida caminhando a partir da nossa fé, a gente trazer esses temas e olhar para o relógio e sentir que a nossa vida é um presente de Deus e que a hora de Deus não é a hora do nosso coração, da nossa vontade, do nosso desejo, mas sim aquilo que Ele preparou para a gente, e que a gente tem que ter todos esses adjetivos, todas essas características que eu citei aqui. Muito bem, Valquíria. A questão é a questão do tempo, né? A gente muitas vezes se angustia, né? Porque a gente não sabe dar tempo ao tempo, né? A gente quer que as coisas aconteçam segundo o nosso tempo, e não é bem assim. Então, quando a gente também deixa que as coisas aconteçam segundo o tempo, a gente também encontra mais tranquilidade, mais paz, mais serenidade, né? Porque a gente sabe que cada momento tem o seu momento, cada situação, cada tempo, né? Nós vimos aí, falou o próprio Tomé, né? Não foi o mesmo tempo, o tempo da profissão de Tomé não foi o mesmo dos outros apóstolos, né? Foi em tempo diferente, né? E a sua profissão de fé, então muito bonita também, mas foi em tempos diferentes. Então muitas coisas acontecem assim mesmo, em tempos que não é o nosso, mas que é um tempo de Deus, né?
e que a gente tem que saber esperar. Eu mesmo fico muito preocupado com essa questão, porque eu venho trabalhando sobre a questão do restauro da Basílica, ponto por ponto, né? Eu acompanho desde o início, desde a reabertura da porta, eu acompanho passo a passo dos trabalhos, né? Hoje, acho que não tem ninguém mais que conheça, né, os detalhes da Basílica como eu, porque eu acompanho cada parte, cada detalhe, discuto cada coisa que vai ser trabalhada ou mexida, então tudo realmente acompanhado. Mas aí fica aquela questão, né, que muitas vezes você quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas não é assim que acontece, né? Então eu fico assim, quando é que vai terminar? Vai terminar, mas isso depende em questão de tempo, questão de dinheiro, e questão de dinheiro é questão de tempo, né? Porque nós temos que também dar tempo à comunidade, porque esse ritmo é o ritmo da comunidade. Se a comunidade tivesse dinheiro, chegasse, né, com um montante de dinheiro e dissesse, vamos fazer e terminar, mas não é bem assim. Então a comunidade também tem o seu ritmo e a gente vai acompanhando o ritmo da comunidade. E é interessante o relógio. Quando chegou essa máquina aqui, ninguém tinha relógio. Quem tinha um relógio era algo assim, era inexplicável, porque era o filho do rei, né, ter um relógio. E, portanto, o relógio da igreja era o relógio que marcava, né, a vida da comunidade, marcava a vida dos munícipes e assim por diante. Eu achei muito bonito essa apresentação, inclusive foi do nosso coordenador do CAEP, e eu, então, transcrevi, porque achei bonito realmente essa expressão, né, de como ele escreveu a questão do tempo. E aí eu transcrevi também no convite. Mas porque também entendi isso, compreendi isso também como um momento da graça mesmo. E que é assim mesmo que as coisas funcionam, né? O senhor tinha até falado que algumas pessoas, o senhor já estava estudando isso da reinauguração, de restaurar lá antes da pandemia. E teve gente ansiosa. Quando que vai reinaugurar? E acabou que o senhor deixou para coincidir com o aniversário de 100 anos da chegada da instalação do relógio. Mas não é que deixou também, é que chegou o momento, né? É a hora dessa reinauguração, dessa restauração, desse momento. Então agora eu acho que fica um convite aí para a comunidade a olhar para o relógio funcionando, é saber que você faz parte da comunidade, faz parte dessa história, ter esse senso de comunidade, como o senhor explicou, né? Tudo vai acontecendo conforme também o envolvimento, a participação da comunidade. Tudo isso é possível graças à vivência da fé de todas essas pessoas que estão aqui, testemunhando, compartilhando a comunidade da Paróquia Basílica Bom Jesus de Tremembé e, é claro, festejando com a gente também tudo isso quando as conquistas, os frutos vão acontecendo. Mas aí você veja a questão, né? É interessante perceber assim, como esse resgate, né, da história. Porque, na verdade, os 100 anos foi em fevereiro. Só que quando a máquina ficou pronta, que viria para cá e eles iriam instalar a máquina, e já ia entrar a quaresma e tudo, mas aí eu entendi assim, que se colocasse a máquina, 100 anos essa máquina ali, ninguém sabia, ninguém conhecia, nunca viram, a não ser um ou outro que tinha acesso. E aí eu pensei, uma coisa assim, não, essa máquina não vão instalar ela agora. Ela, né, faz 100 anos, mas ela está pronta, vamos deixar ela exposta para que as pessoas vejam, fotografem, né? Fique realmente registrado isso para o futuro. E nós então colocamos a máquina aí que ficou exposta durante esse tempo todo da quaresma, da Páscoa, né? E com muitas visitas, o pessoal assinava mesmo ali. E muitas expressões realmente de contentamento, de novidade, né? De conhecimento da máquina, de foto e tudo mais, que vai ficar isso também agora para os próximos 100 anos, né? As próximas gerações, né? Então todos esses que
prestigiaram a exposição, que prestigiaram o evento de reinauguração, que contribuíram, né? Até porque teve aí uma campanha também dessa restauração, que as pessoas poderiam aderir, contribuir, ter o seu nome ali registrado nesse restauro, né, Padre? Ainda dá tempo de participar dessa colaboração do restauro do relógio? Dá tempo, assim como nós estamos trazendo hoje os centenários, né, daqueles que colaboraram na aquisição do relógio, nós vamos também marcar, né, vamos também registrar os colaboradores desta data, que ficará marcado para sempre. Nós resgatamos também os primeiros colaboradores que vão ficar agora nos registros presentes, e aqueles que estão agora colaborando vai ficar também marcado e registrado para sempre. E nós vamos dar um tempo ainda, né, até o final do mês de abril, aqueles que desejarem ainda adquirir um relógio. Nós fizemos um relógio comemorativo, né, dos 100 anos, 100 relógios comemorativos dos 100 anos. É só, acabou. Quem adquiriu ou ainda adquirir nesses dias, né, vai ter uma peça, uma relíquia, né, guardada. Quem não adquiriu, infelizmente, vai ficar, porque foi só um número mesmo para marcar os 100 anos e também colaborar. Então ainda tem até o final do mês que podem estar fazendo isso, adquirindo um relógio e colaborando também com esse trabalho. Então você compra o relógio, deixa o seu nome marcado na história aí do restauro, reinauguração do relógio da Basílica, e aí você tem também essa peça exclusiva, comemorativa, marcando também aí a sua história e a história aqui da Basílica do Bom Jesus. Graças a você que está aí em casa, a sua colaboração, você que nos assiste, você que vem participar, que festeja com a gente reza por você nesta segunda-feira, neste programa de hoje, porque a gente reza por todos aqueles que estão ligadinhos com a gente, por todos aqueles que pedem as nossas orações, que precisam das nossas orações e, lógico, rezando sempre, agradecendo a vocês que fazem parte da história da Basílica do Bom Jesus de Tremembé, fazem parte da pastoral, fazem parte do movimento, da fé que movimenta aqui essa paróquia. E por isso nós vamos rezar pelos aniversariantes. Os aniversariantes dessa semana, você que comemorou mais um ano de vida e está celebrando a sua vida, nós queremos rezar por você. Nós vamos rezar aqui por todos aqueles que estão comemorando aniversário. A Tamires de Ascensão Oliveira, o Guilherme Augusto, a Maria Sônia, o Helder José, a Márcia Regina, a Maria Aparecida, o Carlos Eduardo, a Maria Luísa Mendes, a Isabel Aparecida, o Marcelino Vilas Boas, também a Fátima Monteiro, a Gisela Teles, o Jorge Firmino, também a Sandra Cristina, quem faz aniversário também é o João Marcos Otabi, também o Antônio Carlos dos Santos, a Tânia Irene Patrício Ribeiro, Luiz Carlos de Oliveira, a Maria Benedita Alvarenga e a Rosali Monteiro Marques. Parabéns para vocês. Rezamos agora a oração do dia, rezando pela vida de cada um e agradecendo, é claro, a sua generosidade, a sua participação aqui na Paróquia do Bom Jesus. Muito bem. Hoje, quantos nomes de colaboradores, né, dizimistas participando, e todas as pessoas também envolvidas na comunidade. São pessoas que a gente tem um grande apreço, um grande carinho, catequistas que estão envolvidos, né, e outras assessorias nossas aí. Que coisa boa. Então, nós rezamos por você, e ano vocacional, rezando pelas vocações, rezando pela vocação. Quando a gente fala, não é vocação do padre, do bispo, né? E vocação da religiosa, vocação da mãe, vocação do pai, vocação do leigo, leigas, né? Todos aqueles que têm, né, pelo batismo, a responsabilidade de fazer acontecer o projeto de Nosso Senhor. Então façamos assim. Senhor Jesus Cristo, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso
chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para as vocações aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada, aos ministérios ordenados. Que Maria, mãe e mestra e discípula missionária, ensina-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre a vossa família as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre José Vicente, por essa oração. Muito obrigado você que nos acompanha aqui na Rede Bom Jesus. Um bom dia, Bom Jesus. Eu vou me despedindo aqui do Padre José Vicente, que trouxe todas essas novidades, toda essa alegria da festa da reinauguração do relógio e que, claro, com a sua contribuição, com a sua vivência, com o seu testemunho, foi muito mais alegre, muito mais importante para todos. E eu me despeço aqui do Padre José Vicente para a gente chamar aí também, mais para encerrar o programa, mais imagens, né, da grande reinauguração, desse centenário do relógio, dessa festividade. Padre, ótimo dia para o senhor. Obrigado por toda essa energia, essa disposição, esse trabalho, essas ideias que une, faz o povo caminhar na fé também. Muito obrigado e ótimo dia para o senhor. Ótimo dia, Valquíria. Ótimo dia a todos que nos acompanham. E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço você, deixo aqui o meu abraço, aguardo a sua companhia na semana que vem e você fica aí com imagens do momento especial aí da reinauguração do relógio neste último domingo aqui na Basílica do Bom Jesus, com música, com celebração e com o nosso relógio renovado aqui em Tremembé. Ótimo dia para você e até semana que vem. É vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Eu disse que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar. O quê? Vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz.
passa,